Olá, sou o Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, estamos fazendo estudos expositivos da Palavra de Deus, olhando o contexto e tirando lições práticas para as nossas vidas. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, estamos no capítulo 2, Paulo está falando aqui de homens imitadores de Cristo, dando o exemplo de Cristo, o supremo exemplo, que Jesus deve ocupar a supremacia da nossa vida. E depois Paulo destaca alguns nomes. Falou do nome dele, depois falou de Timóteo e por fim Epafrodito, que é o que nós vamos estudar hoje aqui. Lembrando que Paulo, para falar dele, usou um versículo apenas, para falar de Timóteo 6 e para falar de Epafrodito mais 6 versículos. Paulo, ele era um administrador bem solícito da obra do Senhor. E agora ele vai falar de Epafrodito, que era um companheiro de guerra, um companheiro de batalha. Ele falou de Timóteo e agora vai para Epafrodito então. Epafrodito, que era um obreiro muito valoroso. A gente estuda Epafrodito e fica impressionado em ver as características desse servo do Senhor, que só aparece aqui em Filipenses, Os únicos lugares que é falado sobre ele é aqui, nesse parágrafo, e depois lá no capítulo 4, no versículo 18, Paulo volta a mencionar. Mas só essas falas é o suficiente para nós entendermos, compreendermos o profundo amor que Epafrodito tinha por Jesus e pela igreja também. Paulo, é interessante observar a descrição que Paulo faz ao mencionar ele, Timóteo e Epafrodito, dentro de uma perspectiva. Paulo, ele era, como diz a descrição bíblica mesmo, hebreu de hebreus. Então ele era um puro sangue, um judeu mesmo. Quando nós observamos Timóteo, Atos 16 e 1, diz que Timóteo, ele tinha, como a gente pode dizer assim, ele era parte judeu e parte gentio. Então Timóteo era 50% judeu, 50% gentio, lado de pai e mãe. E agora Epafrodito, ele era 100% gentio. Então Epafrodito, ele não tinha nenhuma descendência judaica. E Paulo usa essa tríade de pessoas que, apesar de nacionalidades diferentes, todos eles tinham uma mesma visão, tinham o mesmo propósito, dispostos a viver para Cristo e dar a própria vida pelos irmãos. E é muito precioso ver isso, a forma que o Senhor está pronto para usar pessoas que se disponham para o seu serviço. O nome Epafrodito, ele tem um significado muito precioso. Epafrodito significa encantador, amável, E a sua vida, de fato, ela refletia o nome que ele carregava. E eu quero observar algumas marcas de Epafrodito com você no texto bíblico. O versículo 25 que nós lemos diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. E aí ele começa a fazer algumas descrições. Ele diz: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Sabe, Epafrodito, ele era um homem que estava pronto para servir. E o verso 30 ainda diz assim: visto que por causa da obra chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O coração de Epafrodito tinha um desejo de servir, desejo de servo, e é muito precioso observar isso aqui. Epafrodito, ele não somente foi o portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo, mas também foi o portador da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos. Então ele viajou de Filipos a Roma, uma viagem de mais de 1000 quilômetros na época, feito a pé, Isso demandava muito tempo para se fazer. E ele viajou fez esse percurso de Filipos a Roma para levar a oferta da igreja, capítulo 2, versículo 30. E também, versículo 25, mostra que Epafrodito estava lá para servir o apóstolo Paulo. E Paulo chama ele de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Que precioso um homem com o coração para servir. Um homem que tinha equilíbrio e disposição para o serviço.
características que são tão carentes nos nossos dias, né? Pessoas que tenham disposição, disponibilidade para servir. A gente sabe que a vida cristã ela precisa ser vivida com equilíbrio. Ela precisa ser vivida com pessoas que zelem pela obra em todos os aspectos. Não só no aspecto do servir, não só no aspecto de estar pronto para cooperar, de fazer alguma coisa, mas estar de forma disposta para fazer. A gente precisa ter esse equilíbrio na nossa forma de servir ao Senhor. O Wisby, ele diz o seguinte: o equilíbrio é importante para a vida cristã. Alguns enfatizam tanto a comunhão que esquecem do progresso do Evangelho. Outros se envolvem de tal forma com a defesa da fé evangélica que não desenvolvem a comunhão com os outros irmãos. Epafrodito, ele não caiu nessas armadilhas de um lado ou de outro, mas Epafrodito mantinha um equilíbrio. Ele tanto servia quanto prezava a comunhão. Ele tanto estava disposto a servir quanto estava disposto a estar junto, a fortalecer, a ser amável. A obra do Senhor precisa ser feita como Neemias deixou para nós aquele exemplo tão conhecido, né? Neemias 4:17 nos diz que Neemias ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, segurando a espada numa mão e a pá na outra. Porque na verdade nós não podemos combater com uma pá e nem podemos construir com uma espada. Precisamos das duas, sabe? Nós precisamos desses dois instrumentos para realizar a obra do Senhor. Nós precisamos prezar o serviço e precisamos prezar a comunhão. E é preciso haver um equilíbrio nisso, porque senão nós vamos brevemente, falhar, sofrer consequências se formos só por um lado ou só para o outro. Nós servimos, trabalhamos e precisamos trabalhar, mas nós precisamos também fortalecer a comunhão, estar disposto a estar juntos, E que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê visão para servir e para ter comunhão. Pessoas como Epafrodito deixam para nós essa lição de equilíbrio na vida cristã. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que nós possamos ser equilibrados, em servir, em estar junto, em ter comunhão, mas também ter serviço, A espada numa mão e a pá na outra, e assim estar disposto a servir ao Senhor. Deus abençoe, obrigado por me acompanhar. Se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento de você vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se. E clicar nesses joinhas que tem aí também, Gostei, não gostei, e faça um comentário, compartilhe esse vídeo, enfim, interaja conosco. Obrigado, Deus te abençoe. Espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.